Então vamos lá, meus amigos e minhas amigas, porque nós temos uma porrada de atualizações para trazer envolvendo Coringa, The Batman, tem algumas informações, alguns rumores rolando aí. Pois é, Coringa 2, hein? A galera já tá discutindo aí o que é esse filme. Curtiram ou não curtiram? Temos as famosas reações mistas. E The Batman aí, o Matt Reeves trouxe alguns detalhes bem interessantes envolvendo o que a gente pode ver desse novo trabalho. Vamos começar falando sobre Coringa 2, Joker Folia Azul. Chegou o momento da revelação dos críticos do que eles acharam. Então nós tivemos aqui, primeiro, através do Metacritic, com 23 críticas, um score de 54, com reações mistas, ou seja, a galera tá curtindo de um lado, não curtindo de outro. Já no famoso site dos tomates, o Rotten Tomatoes, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 41 críticas postadas, com o filme chegando então a 59% de críticas positivas no agregador de resenhas. Essas porcentagens e score não diferem muito do primeiro filme, que também foi bem divisivo. Parte da galera curtiu, outra parte não curtiu. Realmente foi uma jornada muito intensa na época lá de 2019, todo o julgamento sobre esse filme. Teve toda a polêmica sobre a violência, assim por diante, inclusive uma polêmica que fez muita gente se interessar a assistir o filme, né? Dessa vez a gente não tem tanta polêmica, exceto talvez o filme ser um musical ou não. Que inclusive muitos críticos destacaram que sim, é um musical. Não é um musical muito convencional lá, parecido com La La Land e assim por diante. Você tem realmente os atores cantando ali para expressar um pouco dos seus sentimentos, mas você não tem ali um momento musical de produção total. Que é uma coisa que o Todd Phillips tinha falado anteriormente, a própria Lady Gaga chegou a falar que não é um musical convencional, não é necessariamente um musical. Possivelmente a galera do marketing da Warner destacou para os atores e para toda a produção que não era para falar nas junkets, nas entrevistas, que este filme é um musical, porque realmente isso afasta parte do público. Com certeza, quando formos assistir o filme, que inclusive já abriu a pré-venda aí, né, você já pode garantir o seu ingresso, a gente vai ver que vai ser um musical um pouco diferente, mas ainda assim vai ter algumas cantorias. Não é que nem aqueles momentos musicais do primeiro filme, que era o Coringa lá, pulando, dançando, fazendo não sei mais o que. Mas nós temos basicamente os personagens se expressando, a narrativa do filme traz muita música. Então acaba sendo, de certa maneira, um musical. Só não vai ser muito convencional, tal qual os musicais que nós conhecemos. Vi muitos elogios envolvendo o trabalho do Joaquin Phoenix, da própria Lady Gaga, algumas críticas no sentido que a Lady Gaga não aparece tanto no filme assim, é uma personagem que realmente é uma coadjuvante, ela faz o suporte ali para a construção do trabalho do nosso protagonista, o Joaquin Phoenix, mas ela não aparece tanto tal qual o protagonista, o Joaquin Phoenix, o que pode ser uma boa coisa para parte do público, para outro público nem tanto. Depende muito do seu coração. Eu sei que os fãs aí, as fãs da Lady Gaga, querem ver ela aparecer bastante, mas pode ser que você não veja tanto assim tal qual o protagonista. O que eu vi de críticas negativas é a questão da história mesmo, que é uma história que parece que não leva a nada. É uma continuidade do primeiro filme, obviamente, como se fosse praticamente um epílogo aí, e você vê toda a finalização do arco, então, do Arthur Fleck, com tudo que ele fez como o Coringa. Então você talvez não curta muito a história, mas aí tem que ver realmente assistindo o filme para saber se a história é cativa ou não. Porque também era uma crítica que eu vi do primeiro filme lá, que é um filme que não tem propósito, é estranho, não sei mais o que. É claro, não é um filme convencional de quadrinhos, não é um filme convencional tal qual uma adaptação direta do universo do Batman. É a mesma proposta que a gente viu no primeiro filme. Aqui então conduzido de uma maneira onde você tem a Arlequina aparecendo, Harvey Dent aparecendo, mas você não vai ver transformações ou personagens atuando tal qual as suas contrapartes dos quadrinhos. Mas isso era uma coisa que a gente já sabia, então não tem muito segredo nisso. Lá no Festival de Veneza, além das entrevistas que apareceram, nós tivemos então o público assistindo e dando uma salva de palmas de 11 minutos pro filme. Eu não sei o que significa isso na cinefilia. Honestamente, às vezes essa salva de palmas aí não serve pra nada, né? É só pra você elogiar o trabalho da galera que está no momento ali, né? Mas isso não quer dizer que realmente o filme seja muito bom. Inclusive, eu não sei quem conta o tempo aí, né? Alguém começa a cronometrar. Pode começar, pode bater palma. Chegou? Pronto, é só isso? Então, Rogério, anota aí, foram 4 minutos de palmas. É, mais ou menos, né? Se fosse 5 minutos, dava pra colocar mais uma estrelinha no Letterboxd, mas 4 minutos não dá, então 11 minutos talvez seja um 3,5, quem sabe, olha aí, né? Inclusive foi uma nota que eu vi aparecer bastante, 3,5 pro filme. Então realmente aí é um filme com reações mistas, você vai ter que ver com seus próprios olhos para saber se é um bom filme ou não, se honra o primeiro ou não, e se você vai curtir, né? Obviamente esse é o ponto. Já garanti meu ingresso para assistir lá no dia 2 de outubro na pré-estreia,
Vamos ver as aventuras do Arthur Fleck e da nossa querida Lady Gaga aí com a Arlequina para saber se o filme é bom e encerrar essa aventura aí do Arthur Fleck. Antes de nós entrarmos no tópico The Batman, vamos falar sobre os rumores que apareceram. Falando ainda sobre Lanternas Verdes, ou a série dos Lanternas, nós tivemos mais um pouquinho de atualização envolvendo atores que estão aí sendo cotados para viver o Hal Jordan. Além de Josh Brolin, o Matthew McConaughey e Ian McGregor, nós temos também aí no shortlist da DC Studios o Chris Pine e o Timothy Olyphant. Segundo os rumores, os atores devem receber então aí uma proposta para estrelar o filme. Tudo vai depender então do primeirão lá, que é o Josh Brolin, que está dentre os favoritos, e segundo o que foi dito também, rumores aí, o Matthew McConaughey não é um dos favoritos que a DC quer, mas sim o Chris Pine. Chris Pine que chegou a ver o Steve Trevor no filme da Mulher Maravilha, um dos dois. Quem sabe ele possa bloquear um novo papel aí no DCU. Inclusive, falando sobre os Lanternas, o fofoqueiro de plantão, o RPK, o Daniel, ele ressaltou qual é a visão da DC Studios envolvendo os Lanternas. Ele ouviu dizer que eles estão de olho no Josh Brolin porque sua visão para o Hal Jordan é tê-lo como um mentor mais velho, rude e prático, de um John Stewart mais jovem e imprudente. E como sabemos, Brolin é excelente em interpretar um tipo mal-humorado. A série está programada para começar a ser filmada no próximo ano, com uma história que segue Hal e John enquanto eles investigam um mistério de assassinato bizarro e distorcido na Terra, descobrindo uma conspiração que impactará todo o universo DC, de acordo com uma grade de produção. Então a abordagem do Hal Jordan não vai ser o Hal Jordan que algumas pessoas querem, que é o cara um pouco mais comediante aí. Eu não gosto dessa abordagem, já disse pra vocês. Eu prefiro a abordagem dele mais sério. Eu prefiro essa abordagem realmente ele um pouco mais babaca de vez em quando, porque aí você tem outros Lanternas prevalecendo no bom humor e assim por diante. O Guy Gardner é o cara mais piadista, né? O cara mais bad boy da vida que você tira ali um sarro dele, via de Liga da Justiça Internacional. O John Stewart também é um cara muito sério, mas que você tem ali um personagem bem carismático que pode comunicar bastante com o público, vide a animação da Liga da Justiça. Então eu acho que você trazer essa carga um pouco mais séria pro Hal Jordan, honrando o que é mais ou menos os anos 90 ali, os anos 2000 do personagem, é bom. A versão da Liga da Justiça 952, que algumas pessoas citam como parâmetro pro Hal, eu, desculpe, não curto muito. Até aquele lance, por exemplo, do Batman roubar o anel do Lanterna Verde facilmente, eu acho meio estranho isso aí. Eu, como fã do Batman, não gosto de ver o Hal Jordan dessa maneira também. Eu gosto de um cara realmente que esteja ali na seriedade, e não precisa ser realmente comediante. E isso está de acordo com parte dos quadrinhos aí que a gente já viu então nos anos 90 e anos 2000. Vou repetir aqui, né? Porque eu vi algumas pessoas falando, não, a essência do Hal Jordan é ser um pouco mais comediante. Pô, como assim? Então, independente de qual seja o ator, a preferência desse estúdio é Josh Brolin, mas vamos ver quem vai ganhar o papel, ainda assim é fazer o cara ser mais sério. Eu gosto dessa abordagem, eu vou defender isso aí. Que se dane. Agora falando sobre Superman, sim, o RPK também falou um pouco aí sobre o que é o espírito do filme, que ele ouviu dizer sobre o trabalho. Ele destaca o seguinte: ouvi dizer que o novo filme do Superman é fantástico, e eles estão dando tudo de si. É uma mudança completa para ficção científica e fantasia hardcore, exatamente o oposto de Man of Steel. É ambientado em um mundo diferente do nosso e muito distante do DCEU. Os heróis existem há muito tempo e veremos como isso afetou a história desse mundo e moldou o DCU. O DCU apresentará vários projetos definidos em diferentes cronogramas, não apenas nos dias atuais, então mais alinhado com a abordagem de Star Wars do que com a Marvel. E o pessoal gostou disso, hein? Eu senti que nas redes sociais a galera curtiu muito esse rumorzinho do Daniel RPK. Só destaco que o Daniel RPK é um cara que dá umas erradas fortes envolvendo o DCU, então todo cuidado é pouco. O Daniel já errou bastante, ele já levou umas tomadas aí do James Gunn, mas ele acertou também, né? O negócio do cara do U lá. O personagem que apareceu todo de preto lá no filme do Superman, nos bastidores, pois é, o RPK deu uma acertadinha aí, né? A gente vai conferir mais pra frente o que é esse personagem. Mas, trazidas as salvas aqui, realmente essas palavras que ele destaca, a maneira como eles querem trabalhar primeiro o Superman, parece ser muito interessante, né? Ficção científica misturada com fantasia, por mais que eu acho que Man of Steel tinha um lance de ficção científica, ele é muito mais um filme de ficção científica do que um filme de super-herói, que pode ser uma crítica que a galera possa fazer também. Pelas palavras do RPK, parece muito interessante essa abordagem e mais do que tudo esse método de trabalhar à la Star Wars. O que significa isso? A gente não necessariamente vai ver uma abordagem que é cronológica de um filme seguido do outro, né, construindo a tal da cronologia, mas sim você tem várias épocas desse universo DC e os filmes vão abordar dessa maneira. Temos lá o período dos anos 40, com a Segunda Guerra Mundial, não teve aí o rumor envolvendo o filme do Sergeant Hawk, possivelmente teremos lá a Companhia Moleza aparecendo. Pois é, esse é um período importante do universo DC. Com certeza, Paraíso Perdido vai trazer outra época importante do universo DC. E assim vai indo.
Tem a época que o Batman surgiu no universo DC, que vai ser também um período importante. O Superman surgindo agora é outro período. E assim vai indo. Então você pode ter uma cronologia entre os filmes, mas ainda assim as abordagens, os encaixes cronológicos serão feitos de outra maneira. Um dos problemas que envolveu o DCEU é que você também tinha esse lance que as coisas aconteceram e você estava pegando um momento específico daquele universo e não o começo de tudo. Mas você tinha o lance da bagunça, né, que elas não se encaixavam direito dentro dessa cronologia. Então o grande destaque envolvendo o DCU em relação ao DCEU é se eles vão construir bem então essa cronologia aí, onde as coisas vão se encaixando com o passar do tempo. É um ponto muito importante. Então a galera tem que se organizar muito bem nesse sentido. Mas é interessante esse ponto, eu achei bacana. Agora, vamos falar então sobre outro ponto aqui, sobre outro tópico importante da DC Studios, The Batman Parte 2. Na revista SFX, nós tivemos as palavras do Matt Reeves falando um pouco sobre a série do Pinguim e sobre a continuação do filme do Batman, e ele traz os seguintes destaques. Nosso ponto de entrada está absolutamente conectado aonde deixamos as coisas na série. Há detalhes que realmente se conectam diretamente à maneira como o próximo filme começa. Aí vem um ponto muito importante. O Batman vai se aprofundar na história épica sobre uma corrupção mais profunda e vai a lugares que nem ele poderia prever no primeiro filme. Sobre o estado atual do roteiro, o diretor ressalta que ele está quase pronto. O plano é filmar ano que vem. Estamos terminando o roteiro agora. Colin Farrell fará parte do filme. Nós compartilhamos o roteiro conforme fomos avançando com a DC. Eles estão super animados. Sobre o tom do filme, ele será um filme de mistério. Gosto que essas histórias sejam uma meditação sobre a maneira como Gotham é do jeito que é. É um lugar tão brutal e estamos aprofundando para encontrar as respostas sobre o porquê da vida dessas pessoas ser desse jeito. Ainda sobre o mistério, as sementes de onde isso vai estão todas no primeiro filme e se expande de uma forma que vai mostrar aspectos do personagem que você nunca viu. Ainda sobre a corrupção em Gotham, Batman está constantemente batalhando contra essas forças, mas essas forças não podem ser completamente exorcizadas, então o próximo filme se aprofunda nisso. E sobre a questão do filme ser fundamentado / fantasioso, Matt Reeves novamente falou o seguinte: é importante para mim encontrar uma maneira de pegar esses personagens místicos que todo mundo conhece e traduzi-los para que Gotham pareça um lugar em nosso mundo. Podemos ir até a beira do fantástico, mas nunca entraríamos no fantástico completo. E aí você teve várias discussões aparecendo. Uma das coisas aí que a galera acabou colocando muito em voga são as palavras do Matt Reeves sobre o aprofundamento na corrupção de Gotham City e o Batman descobrindo coisas piores daquilo que a gente viu no primeiro filme. Você já teve lá toda uma revelação que o Carmine Falcone era o cara que comandava todo o esquema mafioso da cidade, estava acima do prefeito até. O próprio Falcone fala, quando ele está sendo preso, que existiam coisas muito mais profundas que o Batman não conhecia, que o mafioso não iria revelar de maneira nenhuma. E muito por causa disso, os fãs estão acreditando aí que um dos grandes vilões que serão abordados dentro dessa continuação é a Corte das Corujas, que fala muito sobre corrupção, fala sobre elitismo também, sobre os ricos, de como eles vão destruindo a cidade. É um bom grupo de vilões. Você tem até umas dicas de corujas aparecendo no primeiro filme, né? Tem a famosa primeira cartinha do Charada lá que tem uma corujinha aparecendo. Pode ser isso também, né? Não acharia de todo mal aparecer a Corte das Corujas, mas já que o Matt Reeves falou essa questão de o equilíbrio, de que não teremos um filme fantasioso, ele tem que ser pé no chão, tem que ter explicação às coisas, podemos pensar que isso anula parte do que é a Corte das Corujas, que nós temos os Garras. Os Garras são zumbis que são acordados de tempos em tempos para fazer então ali tudo que a Corte das Corujas pede. Tem que ceifar todo mundo, tem que mandar de arrasta e ricaços, pessoas influentes. Os Garras estão ali para fazer isso. Então se você não tem esse aspecto, será que você consegue compor muito bem a corte? Pode ser que você não tenha os zumbis, mas tenha assassinos treinados para fazerem parte da corte. O Matt Reeves pode fazer essa junção e fazer essa construção, quem sabe? Então se nós tivermos uma abordagem da Corte das Corujas, não será tal qual são os quadrinhos. Nós teremos uma coisa um pouco diferente. Vai ser ali uma mescla do que é então a corte com realmente as cabeças pensantes e fazendo mal para Gotham, mas ao mesmo tempo você tira o elemento mais fantasioso. Então eu sinto que poderia por esse caminho. Que bom que o Matt Reeves está finalizando já o roteiro, já está dando cabo disso. Temos chance então de realmente no começo do ano que vem já ter o início das filmagens aí para poder ser lançado em 2022.
2026. Agora, outra discussão que novamente entrou em voga por causa das palavras do Reeves foi essa questão do filme ser mais pé no chão, de não ser tão fantasioso, que o Matt Reeves tem um limite para fantasia, que ele não vai acessar a fantasia total, tal qual são alguns personagens da galeria do Batman. Era venenoso com poderes, cara de barro com poderes e não sei mais o que. Isso não vai ter. Um Senhor Frio da vida, eu sempre digo que esse personagem consegue flertar bem com a fantasia barra ficção científica e barra pé no chão também, porque realmente você consegue colocar alguns elementos ali tecnológicos para explicar um pouco o que é o Senhor Frio, mas não sei se o Matt Reeves vai querer abordar isso. Então, meus amigos, quem está esperando um filme fantasioso do Batman para essa versão, não vai ter, meus amigos. Eu sei que o Matt Reeves, ele não necessariamente precisa fazer um filme 100% pé no chão, mas ainda assim ele tem uma característica de trabalhar com esse Batman. O próprio Mattson Tollin, o roteirista do filme também, já chegou a falar em outras entrevistas que ele prefere um Batman mais fundamentado. O próprio Batman que ele fez lá nos quadrinhos, o Impostor, também tem esse lance fundamentado. Então a visão dos caras é nesse sentido. Que bom que a gente vai ter outro Batman lá no DCU que pode ser explorado da maneira fantasiosa, tal qual alguns querem. Então, é uma coisa que a gente tem que dar uma vencida já, meus amigos. Eu sei que muita gente quer que esse Batman seja fantasioso, mas ele não vai ser. Mas eu vou dizer pra vocês que se o filme é bem dirigido, bem produzido e bem escrito, pra mim já basta. É o essencial. Bem atuado ainda, pô, fechou. O pacote está completo. Pra mim já se torna um grande filme do Batman. Se a visão do Matt Reeves é pra ser assim, show de bola. Se a visão do Christopher Nolan é pra ser assim, show de bola. Se a visão do Tim Burton é pra ser daquela maneira que foi, show de bola. Inclusive, eu acho que, como sempre, bato na tecla que Batman Returns é bem descaracterizado, né? Mas, pô, é um grande filme do Batman, porque é um bom filme do Batman. Eu gosto do Batman Returns. Então, penso que, na verdade, a questão das visões que são importantes, né? Você tendo ali boas atuações, direção, roteiro, assim por diante, pra mim, já fechou. Isso que importa no filme do Batman. E não que ele seja sempre fantasioso. Quando nós tivermos o filme do Batman DCU, que pode ser um filme fantasioso, aí vai ter a galerinha ali do, não, o Batman tem que ser pé no chão, o que é isso que vão colocar um dinossauro na Batcaverna? Vai ter essa galerinha também. Aí a gente vai ter que falar, cara, é a visão do diretor, deixa ele fazer o filme fantasioso do Batman. Sempre tem reclamação, sempre tem reclamaçãozinha. Mas dito tudo isso então, meus amigos, é hora de você colocar a boca no trombone. O que você acha aí? Coringa 2 vai assistir no cinema, vai passar o filme? Gostou dos rumores aí do Daniel RPK? E ao mesmo tempo, tudo isso que o Reeves falou, te empolga? Corte das Corujas seria uma boa? Não tá nada confirmado, tá? Isso é uma suposição de fã. Nem é rumor que apareceu a Corte das Corujas. Mas você gostaria que fizessem parte deste filme? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E, como sempre, um monte de vídeo aqui no canal, por isso eu vou sugerir 2 para você assistir. Fiz as considerações envolvendo então aí os rumores do Lanterna Verde, Matthew McConaughey e Ian McGregor. Veja lá o que eu discuti, tem informações também sobre o Sergeant Rock e etc. Então vários detalhes interessantes nos rumores da DC. Além do mais, nós tivemos resenha de Batman Keepeth Crusader, começa toda a construção do Duas Caras. Na verdade tinha começado nos episódios anteriores, mas chegamos aqui no cume da coisa. Um episódio muito importante. Então assista lá minhas considerações com vários detalhes de bastidores bem legais. Aproveitando aqui, então, agradecendo os membros do canal, a galerinha que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar este trabalho. Não esqueça de curtir esse vídeo, sempre importante, e se inscreva no canal se você é um novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Vou ficando por aqui.